Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana, a nossa análise astrológica semanal que observa os movimentos do céu durante a semana, os aspectos, as posições que prometem marcar aí o período semanal. Boas-vindas a quem chega e que assiste a nossa live ao vivo e também quem assiste durante a semana, quem observa ou vê depois, né, depois das nossas observações. Semana aí que vem de conjunção Júpiter-Netuno, Júpiter voltando a Peixes. Boas-vindas aí a quem chega. Juliana, bem-vinda, pessoal. Jamile, boa noite a quem chega. Nós, o pessoal aí no Brasil ansioso pelas eleições, a torcida do Flamengo feliz que foi campeã agora, né, da Libertadores. Provavelmente quarta-feira Palmeiras campeão brasileiro, né? E conjunção Júpiter-Netuno acontecendo no céu. Temos também Mercúrio que ingressou em Escorpião agora pouco à tarde. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, boa noite, Luiz. Boa noite, Nova Miriam. Pessoal que chega, pessoal que vem para nossa live, nosso papo astrológico. Fabrícia também, boa noite. Ana Martins, galera assídua. Ana Cris, olá! Não aguenta a ansiedade, né? Pois é, a ansiedade aqui na eleição tá acentuada. Então a gente, aqui no Brasil, o pessoal aí que assiste de fora, estamos em pólvoras, literalmente estamos em pólvoras, né? Deputada atirando na rua, né? Tá uma beleza. Marte estacionário, Marte retrogradando em Gêmeos, né? Marte num movimento aí peregrino, né? Como diria aquele samba do saudoso Bezerra da Silva. Ellen Cris, boa noite Renata. É aquele samba do você com uma arma na mão, é um bicho feroz, né? Pegou moda agora, a galera saindo atirando, né? Então, Marte estacionário dá uma ênfase ariana no ambiente, né? Das questões, né? Da impulsividade, Marte em Gêmeos, e ainda retrogradando, né? Então, é um momento aí acentuado. Né? Tem Mercúrio que ingressou em Escorpião. Mercúrio ingressando em Escorpião faz uma recepção mútua com Marte, porque Marte é um antigo regente de Escorpião e está em Gêmeos. Mercúrio é um regente de Gêmeos e está por Escorpião. Então eles trocam as posições. Falaremos a respeito também. Tá? Então, boas-vindas a quem chega, boa noite a quem assiste, quem assistirá ao longo da semana. Eu vou começar um pouco por essa conjunção do Júpiter com o Netuno. Deixa eu ver se a minha tela tá boa. Aqui, ó. Júpiter, Netuno, voltou à conjunção. Júpiter voltou a Peixes. Júpiter voltou a Peixes na sexta-feira. Oi, Mini Mônica, tudo bem? Estamos começando agora. Aí que você de Portugal, olá, Panisson Rosani. Então, Júpiter, Netuno, olha só. Júpiter voltou a Peixes. Júpiter conjunção Netuno. Essa conjunção, gente, ela aconteceu entre fevereiro e maio. Júpiter esteve por Peixes no começo do ano, tá? Então dá uma indicação, dá uma probabilidade de questões daquela época poderem desatar, poderem dar uma transição, né? Tá adormecendo aí, Portugal Sacha? Sei que é de madrugada em Portugal, vai ficar gravada se quiser ver depois, mas obrigado aí pela audiência. Então, esse tempo de Júpiter por Peixes aí é até dezembro, até o dia 20 de dezembro. É uma conjunção, ele retoma a conjunção com Netuno, certo? E também tem a questão de Júpiter ter estado em Peixes também entre período ali de abril a julho de 21 e também entre dezembro e maio agora. Entre dezembro de 21 e maio de 22, Júpiter esteve por Peixes. Então, teve a conjunção aí com Netuno. Olá, Fernanda Drebes, boa noite. Tá travando um pouco aí, Mini Mônica? Já voltou? Melhorou? Deu uma melhorada? Vão me dando aí um parecer. Eu acho que quando eu coloco a tela dá uma travadinha. Vê, tá chovendo por aqui também, então as coisas estão um pouco Marte estacionário, né? Marte estacionário. Boa noite, Vânia. Boa noite, Raquel. Então a gente está nesse time aí, melhorou, né, Ju? A gente está nesse time de Júpiter por Peixes,
voltando à conjunção com Netuno e da propensão a resgatar algumas questões daquela época entre fevereiro a maio, de março a maio de 2022 agora. Então, algumas questões do nosso mapa ali no final de Peixes, que são propensas a um resgate, a algum ajuste, a alguma propensão para alinharmos questões ou retomar algo que ficou pendente daquela época também, né? Então é uma tendência, uma propensão, certo? E Júpiter por Peixes, Júpiter conjunção Netuno, um pouco essa euforia, essa empolgação, né? Essa propensão a um certo resgate de assuntos que ficaram um pouco estagnados no começo do ano, podendo ter uma fluência, uma retomada, né? Então esse é um detalhe interessante. E é um ciclo, né? É um ciclo importante porque Júpiter conjunção Netuno só volta daqui a 13 anos. Então essa região de Peixes ela é suscetível a desatar questões. Esse final de Peixes no mapa de cada um fica propenso a uma transição, né? Porque eu adoro ouvir, fazemos um esforço aqui, o tempo está de chuva. Ah, Mini Mônica, muito obrigado, honrado com a audiência além mar, né? Então, gente, esse tempo aí de conjunção Júpiter-Netuno, deixa eu ver se eu consigo voltar a tela aqui sem travar, mas tá meio travante aqui a tela, olha só, tá? Ó, conjunção Júpiter-Netuno e o Júpiter até 20 de dezembro, o Júpiter por Peixes até 20 de dezembro. Tem um candidato à presidência no Brasil que tem essa conjunção, tá? Então isso deve favorecê-lo. Inclusive ele venceu no primeiro turno, ele lidera as pesquisas, provavelmente deve ser confirmado a provável vitória. Isso é um dos fatores que pode contribuir para a vitória do atual líder das pesquisas no Brasil. Tá? Esse é um dos candidatos tem essa conjunção, isso deve favorecê-lo. Tá? Então, a outra questão do céu da semana é Mercúrio que ingressa em Escorpião. Tá? Mercúrio ingressa em Escorpião e eu disse para vocês que Mercúrio faz a recepção mútua. Captou, né, Mini Mônica? Captou. Então, o Mercúrio em Escorpião ingressa neste sábado, agora à tarde, né, ele ingressou em Escorpião, favorece questões de pesquisas, favorece assuntos de investigações. Nós estamos no período de Escorpião, né? Estamos nesse momento de tabus, de debate sobre preconceitos, questões sobre polêmicas, né? Feridas sociais, né? Aqui, ó, na tela, ó, Mercúrio ingressou em Escorpião. Escorpião, a internet aqui com a imagem, mas deu para ver, né, o ingresso de Mercúrio por Escorpião, que é um fator que favorece pesquisa, favorece um aprofundamento de questões, favorece uma condição de maior intensidade nos debates. Se a gente observar, pessoal, o Mercúrio em Escorpião, ele, vamos lembrar que o regente de Escorpião um dos regentes de Escorpião, além de Plutão, é Marte, né? Mercúrio está em Escorpião. Se a gente colocar uma outra telinha aqui, espero que não trave, nós temos o Marte estacionário para retrógrado. Marte em Gêmeos, Marte estacionário para retrógrado ali redondinho. Aqui embaixo, Mercúrio em Escorpião. Tá? Então eles têm uma recepção mútua. Mútua, tá? O que é uma recepção mútua? Um dos regentes de Escorpião é Marte. Um dos regentes de Escorpião é Marte. Boa noite, Fati. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que chega. Fati França. Então, um dos regentes... Vera, boa noite. Um dos regentes de Escorpião é Marte. Marte está em Gêmeos. E o regente... e Mercúrio é regente de Gêmeos, está em Escorpião. Então, eles trocaram, entre aspas, posições. Eles estão no momento de troca de posições, né? Então, Mercúrio
um regente de Gêmeos está em Escorpião, Marte, que é um dos regentes de Escorpião, está por Gêmeos. Então, vamos lá? É aquilo que a gente viu neste desenho aqui. Olha lá. Ó, tá? Mercúrio em Escorpião, Marte em Gêmeos. Lá. De Gêmeos, Escorpião, Marte, um dos regentes de Escorpião, está por Gêmeos. Isso dá indicação para como se fosse uma conjunção, como se os dois estivessem meio trocando energias. Então, Mercúrio é um planeta associado às comunicações, Marte é um planeta associado a impulsos, a ações. Então, os debates, os assuntos, isso fica muito aflorado, fica muito intenso. Travou aí, Andréia? Tá melhor agora? Voltou? Vão me dando um feedback aí, tá? Esse carneiro não é Marte, o que? Áries, né? O Joana, Áries é regido por Marte também. Está certo, Marte é regido por Marte. E Escorpião também é regido por Marte e Plutão. Tá? São dois regentes. Quem perguntou aí sobre o programa, o aplicativo, ele é o AstroGold, tá? É o AstroGold, o Esdras dos Santos. Esse para internet, para iOS e também Android, é o AstroGold. E tem o para computador, que é o SolarFire, que também ele é bastante eficaz. Tá? Então, como eu dizia para vocês, esse tempo de Mercúrio por Escorpião e Marte retrogradando por Gêmeos é uma indicação de que alguns assuntos podem ser resgatados, podem vir à tona, podem vir a ser muito afrontados, né? Muitos debates, né? Às vezes esses descontroles, né? Astrologia enlatada, né? Ou existe amor em espelho, né? Deputada dando tiro por aí de vez em quando, né? Ex-parlamentar também. Então Marte aí retrogradando para Gêmeos, retrogradando em Gêmeos, né? Nesse movimento estacionário, bem no dia que o Marte estaciona, bem no dia do Marte estacionar, nós tivemos aí algumas tensões bem acentuadas em véspera de eleição no Brasil. Então, Marte retrógrado em Gêmeos e Mercúrio ingressando em Escorpião. Né? Até novembro há tendências para esses resgates. Tá rindo, né, Segusmão? As pólvoras pairam pela atmosfera brasileira. Tá? As pólvoras pairam por aí. Então temos essa tendência de resgatarmos assuntos, de resgatarmos questões um pouco ali embutidas, né? É interessante para o nosso pessoal, para a nossa vida pessoal, a gente pode resgatar assuntos, trazer à tona assuntos pendentes, porque se nós temos um planeta como Marte iniciando a retrogradação, o Mercúrio aí também tá sinistro, cara. Pois é, então, tá um clima meio de aflorar os debates, de aflorar as questões, de trazer à tona, né? E muito essa proporção acentuada de, de assuntos pendentes que podem ser resgatados, que podem vir à tona, tá? Então tem muito essa questão. No meu casamento vai fazer guerra, vai fazer o último, calma e elegância, Mônica, calma e elegância aí no casório, tá? É medo de sair de casa, né? Dá pra sair de verde, de azul, né? Para sair, né? De tons mais neutros, né? Eu ia falar tons pastéis, né? Mas é melhor falar tom mais neutros. Então nós temos esse tempo aí, até novembro, até 17 de novembro, Mercúrio por Escorpião. Né? Mercúrio por Escorpião. Eu sinceramente não vejo a hora que tudo isso acabe. Então, Adriana, é que eu nem sei se isso está acabando, tá? Pode até estar só começando. Enfim, vamos seguir o fluxo, né? Tudo, de certa forma, deve apaziguar um pouco após as eleições, né? Então é isso, gente. Mercúrio ingressou em Escorpião. Aqui na colinha, essa recepção mútua é interessante para tirarmos a limpo assuntos pendentes também no nosso dia a dia, nas nossas relações. Sair de branco é interessante também, viu, Andréia? Né? Embora por aí os ânimos estão exaltados. Deixa eu ver. Todo mundo inflado nas ruas, é isso aí, ou acha Brasília, é isso aí.
Boa noite, Gui Natália Figues. Você, ótimo, previsões de análises certeiras. A gente tenta, a gente tenta, a gente tenta. A previsão mundial é muito difícil, é bem complexo, porque envolve detalhes, envolve alguns macetes, né? Então tem alguns macetezinhos, tem que ter uma certa pesquisa, não pode jogar palavras ao vento, né? Então, e por aí vai. Amanhã Escorpião reina, né? Então, ô Nelma, eu não sei bem o que você quer dizer com isso, né? Mas nós estamos com essa propensão a uma energia escorpiana mais intensa com esse ingresso de Mercúrio em Escorpião, né? E também com Marte em Gêmeos, agora retrogradando, Marte retrogradando por Gêmeos. Boa noite, Elis, boa noite, pessoal. Votação deve dar tumultos. Bom, é bom, né? Quanto mais antes, melhor, né? Então a gente tem essa questão. Um dado curioso, boa noite, já parabéns à galera rubro-negra, parabéns ao Atlético também que chegou à final com o Filipão, né? O Filipão é lendário, né, também. E parabéns à nação rubro-negra, parabéns à torcida palmeirense que será campeã quarta-feira, quando alguns que assistirem esse vídeo depois, né? E por aí vamos. Saudações aos portistas, saudações ao Nacional do Uruguai, né? E por aí vamos. Boa noite, Silvia, boa noite. Máfia de Igreja, Mônica. Então, Andréia, boa noite também. Então nós temos esse tempo, né? Para quem chegou agora, este é o céu da semana de 30 de outubro a 5 de novembro. Novembro chegou, hein, gente? Novembro chegando. O Sporting perdeu, o Porto venceu. O portista aqui agradece a notícia. Marte retrógrado no ascendente, Fabrícia. Pode ser mudança de posicionamentos, pode ser mudança de postura diante de ideias, de opiniões ou até da sua própria pessoa diante de questões, diante de assuntos no sentido geral, tá? Então é um indicador bastante notório nessa condição, né? Então, Marte, esse tempo de Marte retrógrado, Marte ele fica retrógrado de 2 em 2 anos. O Porto empatou, Ana? Tudo bem, tudo bem. Estamos na toada. O Marte em movimento retrógrado, né? Ô Luiz, alguma análise da eleição? O povo está ansioso pela eleição, hein? O povo está ansioso. Provavelmente eu vou ter que repetir aqui umas 3 vezes. Mas fiquem atentos, né? Não percam, né? Como diria o comunicador. Não percam, daqui a instantes, informações sobre a eleição, né? Então, pessoal, nós estamos nesse momento de Marte em retrogradação, né? Marte no movimento retrógrado, né? E Marte fica retrógrado de 2 em 2 anos, tá? E nós temos esse momento de Marte retrógrado em Gêmeos que dá essa tendência da gente... Vocês estão rindo, né? Não percam, daqui a instantes, né? Bem Marte em Gêmeos isso, né? Bem Marte em Gêmeos, né? Daqui a pouco! Então, esse tempo de Marte em Gêmeos requer essa euforia nas comunicações, nos debates, no resgatar assuntos também, né? O curioso é que esse movimento de Marte, ele está em Gêmeos desde... Vocês estão rindo, né? Marte está em Gêmeos desde agosto e ficará... Fernanda, e ficará até ali março de 2023, né? Então, esse tempo de Marte em Gêmeos vale uma reflexão de reposicionamento na área de Gêmeos que nós temos o nosso mapa astral, tá? Então vale aí uma observação no sentido geral da história, tá? No sentido geral da história. E aquela coisa que eu falei para vocês aí no começo da live, aí um pouco atrás. O Mercúrio, não é censura não, o Luiz, tá? Não é censura não, apenas combate a fake news, combate as informações distorcidas, porque o Marte ele estaria numa posição chamada peregrina, ou seja, ele não é regente de Gêmeos, ele não está exilado, ele não está numa posição a qual ele é dono, mas também não tão desconfortável. Então ele meio fica assim, avoado. É como se uma pedra, um astro, um meteorito estivesse meio avoado no céu, numa posição astrológica, né? Então vem fake news, vem informações às vezes aos montes, né? A gente precisa dar aquela alinhada, aquela triagem das informações, tá? Mas
É o que eu disse para vocês. Como Mercúrio ingressou em Escorpião e o Marte está por Gêmeos, a gente tem uma recepção mútua. Tá? Marte é um dos regentes de Escorpião, assim como Plutão, e o Marte está em Gêmeos. O Mercúrio, que é regente de Gêmeos, está por Escorpião. Tá? Então, aquela coisa de o brasileiro está em Portugal e o Portugal está no Brasil, mas eles estão ali interligados entre eles. Então, a comunicação fica mais acentuada, parece uma conjunção, tá? É semelhante a uma conjunção, certo? Então, a gente tem essa toada aí até entrada de novembro, até meados de novembro, com mais intensidade, tá? Começamos novembro com a lua crescente em Aquário, com a lua crescente. Ah, vocês querem saber da eleição, da eleição? Daqui a pouco, né? A eleição. Então, pessoal, começamos a lua crescente em Aquário na segunda-feira, segunda-feira a gente tem a lua crescente aquariana. Deixa eu ver se eu consigo pôr a tela aqui, gente, porque eu estou travando aqui na conexão. Ó, lua crescente em aquário. Vão me dando um feedback aí se eu travei, não. Kátia, será que vou falar muito, estudar muito, vender muito? Então, Kátia, se você lida com vendas, se você lida com, né, negócios, parte comercial, a Fernanda está rindo. É interessante para uma mudada, uma retomada de posicionamentos, tá? Quem tem Marte em Gêmeos, ou que Marte está passando por Gêmeos, né? Marte passando por Gêmeos no ascendente, a pessoa fica mais impulsiva, um pouco mais ansiosa, tá? Então, um pouco essa conotação de franqueza, tá? Sem tanto filtro, tá? Travou aí, Adriana? Vai me dando um feedback se voltou. Vão me dando um retorno aí se essas travas estão menores, tá? Porque fazer live com Marte retrogradando em Gêmeos não é lá muito, né? Não é lá. Ah, você tem Marte em Escorpião, é o ascendente que é Gêmeos, Kátia, é isso? Né? Então deve estar passando por ali, tá? Então, pessoal, lua crescente em Aquário, que eu falei para vocês. Ô, Juliana, obrigado. Lua crescente em Aquário dá indicação de momento interessante para uma melhor fluência com questões a grupos, com questões que envolvam amizades, com questões que envolvam causas, né? Aquela lua crescente é a fase lunar que favorece o andamento de assuntos, né? Toda lua crescente dá um favorecimento para o andamento de assuntos. Você dá uma travada quando coloca os mapas, né, Vânia? Eu tô moderando aqui. Então é isso, a gente tem esse tempo de começar o mês de novembro com a lua crescente aquariana, que dá essa interação com temas de grupos. Reunião de condomínio é interessante nesse tempo de lua crescente aquariana, reuniões gerais no trabalho, uma integraçãozinha mais, um fator, né? Já que passou a eleição, vamos baixar a trégua, vamos, né, fazer um We Are the World aí, uns lances mais fraternos, né? Vamos zerar as tensões. Eu acho um pouco difícil, né, com esse Marte em Gêmeos, mas vamos tentar, né, aproveitar essa lua crescente para uma integração de grupos, né, para uma convivência mais possível, né? Venda de imóvel, o Silvio, olha, é possível, né? É possível. Dá para repensar a negociação, dar um direcionamento. Tá rindo, né? Tá rindo do quê? Do We Are the World? Então, damos um direcionamento aí de assuntos, de questões num sentido geral, tá? Então, essa é uma questão, certo? E de aspectos mais relevantes, pessoal, a gente tem isso, a gente tem essa condição. Lá para o final da semana, a gente tem uma oposição Vênus-Urano, uma oposição de Vênus com Urano. Vou tentar pôr rapidinho, só para ficar na gravação e não travar a tela. 1, 2, 3, teste som. 1, 2, 3, teste som. 1, 2, 3, teste som. 1, 2, 3, teste... Aqui, né? Deu uma apagada aqui no Urano, mas ó, oposição de Vênus com Urano. Vou tirar. Vênus-Urano, pessoal, é uma tendência a mudanças radicais de posicionamento em relações, né? Oi, Silvia, voltou? Ok. Então, oposição Vênus-Urano, gente, é entender as diferenças, entender
o lado mais excêntrico das pessoas, né? A gente pode perceber que não é tão inovador assim, né? É um exercício para compreensão do lado mais rebelde, do lado mais diferenciado das pessoas, né? Por exemplo, a pessoa quiser pintar o cabelo de roxo, quiser repicar, né? Quiser sair com uma roupa mais florida, ou se ela tem uma opinião tanto radical ou mais diferenciada. Oposição Vênus-Urano é um exercício para lidarmos com excentricidades, tá? Oposição Vênus-Urano dá algumas oscilações bruscas em questões financeiras, em questões dos mercados, em questões de dinheiro também, tá? Então vale moderação com investimentos de risco, investimentos em área tecnológica, investimento na bolsa, investimento eletrônico, digital, bitcoins. Dá uma moderada aí essa semana que oposição Vênus-Urano e período entre eclipses, como nós estamos, dá tendência a umas mudanças meio bruscas, meio radicais com operações materiais e financeiras também, tá? Mudanças repentinas nas relações também, Juliana. A gente chega um pouco no limite com certas questões em relacionamentos, tá? Aqui eu tenho uma colinha, desafia também para sairmos de certas mesmices, né? Roupa florida, tem uns darks aí também, né? Aquelas roupas meio... o pessoal gosta de um jeans rasgado, um lado meio punk, goticão, né? Botar banca, né? Então, vamos lá, né? Dá um hard rock na jogada. Então, gente, esse é um tempo interessante para a compreensão das diferenças, mas também aquelas relações que a gente tiver no limite, elas são propensas à ruptura de uma certa forma. Se estiver meio bambeando, oposição de Vênus com Urano, oposição de Vênus com Plutão, com Netuno, com planetas mais lentos, dão indicações de uma ruptura ou uma mudança radical de posicionamentos nas relações, certo? Então tem essa questão. Desafia a sairmos de certas mesmices, pede essa compreensão com alguns contatos, com alguns vínculos, né, com convivências no sentido geral, e um período para observar o quanto certas relações são reais ou virtuais. Esse é um ponto importante da oposição Vênus-Urano, gente, tá? Não darmos muita trela para relações que são importantes, assim, até a distância, mas não são tão reais, né? Vai ficar batendo boca com quem você nunca viu, né? Ou com quem você não tem tanta convivência, né? Ou mesmo aquela pessoa que você tem uma proximidade, um elo, né? Mas está tratando como se fosse uma virtual, tá? Separar joio do trigo, né? Então, uma compreensão de quem é relação virtual, relação real. Esse é um bom exercício na semana, mais para o final da semana, tá, gente? Lá para quinta, sexta, essa oposição de Vênus-Urano, né? Vínculos assim que tiverem importância precisarão também de uma certa presença. É um bom tempo para a gente sacar, perceber quem está à disposição para manter uma convivência mais real do que virtual, tá? Então dá alguns desafios diante. Boa noite, Conexão Astrologia, que bom vê-la aqui. Então esse é um tempo de desafio para a compreensão das relações entre o real e o virtual, certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana no sentido geral. A gente falou aí da questão Mercúrio em Escorpião, Marte em Gêmeos. Quem perguntou aí de eleições, né? Vamos lá. Eu já dei umas deixas aí, né? Aqui no Brasil, a provável eleição do atual líder das pesquisas, né? Do que venceu no primeiro turno para presidente, tá? O Lula, eu disse que ele tem conjunção Júpiter-Netuno. Nós voltamos a resgatar a conjunção Júpiter-Netuno nesses últimos dias, né? De sexta para cá. Tivemos o eclipse em Escorpião, o eclipse junto ao Sol do próximo presidente, né? Do ex-presidente que será próximo, né? A volta dos que não foram, tá? E a questão do Haddad é mais difícil, acredito mais na possibilidade do Tarcísio, porque o Tarcísio ele é geminiano e está com Marte conjunção ao Sol, tá?
E há um grande histórico de candidatos com Marte conjunto ao Sol vencerem eleições no segundo turno. Isso aconteceu com Bruno Covas, isso aconteceu com o próprio Lula em eleições passadas, tá? É, isso aconteceu com, com alguns candidatos aí anteriores que venceram o Alckmin quando governador, ele venceu uma eleição com Marte conjunto ao Sol. Então há um histórico grande de conjunção de eleitos com Marte conjunto ao Sol. Tá? Porém, há uma leve possibilidade do Haddad, porque a única vez que aconteceu virada em São Paulo, Marte estava retrógrado em Gêmeos. Lá em 1990, quando o Maluf ganhou o primeiro turno e o Fleury venceu o segundo turno e passou o Maluf. Oh, momento histórico político, né? Nem Natuzaneri deve lembrar dessa, tá? Nem Natuzaneri. Porém, em relação ao atual presidente, ao Jair, ele tem uma configuração que Urano está no meio do céu, mas forma quadratura com Saturno. Eu não improvisei, estou no improviso aqui porque eu lembrei, tá? Quando Jair foi eleito, o Saturno fazia trígono com Urano. Então, no meio do céu, Urano no meio do céu dele. Então, estava bem mais favorável. Ele estava bem mais visto, assim, num certo sentido. Agora, a quadratura, Urano está no meio do céu com a quadratura Saturno na casa 7. Olá, Bárbara, bem-vinda! Estava aqui no momento político. Estou colocando aqui minha cabeça a prêmio, tentando manter a calma e elegância com os dois lados da moeda brasileira, do eleitorado. Tá? Então, o que eu dizia para vocês, existe essa propensão, gente. O momento da eleição do Bolsonaro em 18, ele tinha o trígono de Saturno com Urano no meio do céu. Hoje, Urano está no meio do céu, quadrando Saturno na casa 7 do Jair, do atual chefe do executivo. Minha cabeça está prêmio aqui, né, Vânia? Mas tentando aqui ser imparcial. E o atual líder das pesquisas, o Lula, ele tem essa condição do eclipse sobre o Sol, que é regente de Leão, meio do céu do presidente, ou para alguns a casa 9, dependendo se for o mapa das 8 da manhã, como alguns consideram, e a conjunção Júpiter-Netuno, que é um alento a mais para essa condição, num sentido geral. O Lula tem a conjunção Júpiter-Netuno no mapa astral dele, e a conjunção Júpiter-Netuno voltou, né? Deixa eu ver aqui do que vai continuar sendo. Então a gente vem aqui, eu só estou com uma tela um pouco travada, vai travar um pouco, gente. Vai travar um pouco, vai travar um pouquinho. Voltando, se deu uma travadinha aí, peço desculpas. Então essa é a questão, tá? Então, no sentido eleitoral, essa é a propensão maior aí, uma tendência maior, provavelmente do Lula ser eleito e do Tarcísio vencer a eleição para governador. Provavelmente no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite deva ser eleito. O Eduardo Leite, ele é pisciano. Deixa eu só confirmar aqui a posição do Leite, se ele é sol ascendente. Leite, até com a colaboração da Bárbara e do meu amigo Maurice, que estão aí presentes, a gente observou. Conexão Astrologia, você falou de Marte nas eleições, Marte estacionário. Então, Conexão Astrologia, não sei se você notou, mas a gente já teve aí uma deputada dando tiros numa avenida de São Paulo atrás de um elemento, de um opinante, um homem negro, né? Então a coisa já está tensa, né? E a recepção mútua, né? De Mercúrio em Escorpião e Marte em Gêmeos. Marte é um dos regentes de Escorpião e Mercúrio é regente de Gêmeos. O Mercúrio está em Escorpião e o Marte está em Gêmeos. Então eles
inverteram posição. Tá? Isso, Bárbara Azambelli, é o bicho feroz que o nosso saudoso Bezerra da Silva canta, né? Você com uma arma na mão é um bicho feroz, né? Então tem essa questão. O Eduardo Leite, para quem mora no Rio Grande do Sul, né? Fati França, aqui no caso do Tarcísio, acontecimentos recentes podem mudar isso. É uma possibilidade, né? Marte retrógrado, pessoal, Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado em dia de eleição, muitas vezes pode derrubar o astrólogo também, né? Derrubar as pesquisas, derrubar meios de notícia e tal. Mas, como Marte está em Gêmeos e faz conjunção ao Sol do Tarcísio, há um grande histórico de eleitos com o grande histórico de eleitos com vitória, com Marte fazendo conjunção ao Sol, né? Grande Bezerra da Silva, né, Nara? Grande Bezerra. Então é isso. Marte retrógrado pode ser. É uma possibilidade, o Bárbara, é uma possibilidade, mas como está conjunto ao Sol, né? É aquela história, né? Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender no domingo, né? Como diria o filósofo popular. Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. O Eduardo Leite muito provavelmente deva ser eleito na minha percepção, porque o Leite ele é pisciano, tem o Sol a 20 graus de peixes e o Júpiter, voltando a peixes, forma aí uma conjunçãozinha com o Sol e o Netuno do Eduardo Leite no pleito do Rio Grande do Sul. Tá? Então aí são essas considerações. Tá? O Leite tem ascendente Sagitário, tem Urano no ascendente, tem uma probabilidade aí boa pro Leite, tá? A tendência de eleição. Que mais, gente? Aí a gente tem essas tensões no mapa do Brasil, né? O eclipse fez conjunção ao Marte, então depois que o eclipse fez conjunção ao Marte do Brasil na Casa 9, a gente já teve deputado dando tiro na Polícia Federal e deputada dando tiro na rua, por aí, ao bel prazer, né? Ao bel prazer, tá? Então, pessoal, aí umas considerações, céu da semana, conjunção Júpiter-Netuno por peixes, retomando aí o período ali entre março e maio de 22, momento ali que algumas questões pessoais podem resgatar assuntos, podem resgatar temas pessoais do nosso dia a dia, no nosso mapa, né? O Mercúrio aí ingressando em Escorpião, propenso a trazer à tona assuntos que estavam meio enrustidos, até pela recepção mútua Mercúrio-Marte. Essa recepção mútua Mercúrio-Marte dá indicação de tensões nas conversas, nos debates, nas informações. Então, um tempo aí interessante para esse barbaridade, Kátia. Então, essa condição de trazer à tona muitos temas, né? Muitos assuntos, até novembro, né? Até novembro, né? Choveu granizo aí, Elga? Então esfriando os anos. Obrigado você, Fati, obrigado aí pela presença aí de todo mundo. Então observar esse ponto de peixes aí, que é a conjunção Júpiter-Netuno volta no mapa de vocês, para tendências, para observações pessoais, o Marte em Gêmeos retrogradando também, propenso a movimentar um time para assuntos pessoais. Né? Calma elegância, Juliana, calma elegância, exatamente, é o dilema, né? O mantra do momento para tentar combater essas tensões. Obrigado, Juliana. Então, esse é um tempo. Tá com uma faca aí, tá com esse punhal, Kátia. Baixa essa arma, mulher, baixa essa arma. Né? Então, vamos aí moderar os ânimos, tentar mandar vibes positivas para o Brasil, né? Não, esse momento aí de debates, de tensões, galera, faca na bota, guria, como não? Como não, tchê? Todo mundo, todas as prendas, todos os guris com faca na bota, né? Então, saudade do Rio Grande do Sul, saudade de tomar um chimas, né? Um chimas morninho. Chimas tem que ser morno, né? Eu aprendi aí, o chimas tem que ser morno para não queimar a erva, guri, para não queimar a erva, tá? Então é isso, pessoal. Bom voto, voto consciente, reflexões aí, conjunção Júpiter-Netuno, ciclo, último momento de Júpiter por peixes para resgatar questões, tá?
Mercúrio em Escorpião pedindo aí também estratégia nas comunicações, tá? Lua crescente em Aquário, dia 1º de novembro, para dar um fluxo aí nos grupos, né? Para uma interação, para tentar selar um pouquinho aí o ambiente de paz, de uma fraternidade e tal, tá? E calma e elegância, certo? Obrigado, Fernanda, Pati Guerra, Vera Lúcia, bom voto a todos, voto consciente. 70 graus água, Kátia, calma, calma. Vai queimar a erva desse jeito, tá? Elga, obrigado. Nara Marques, valeu. Beatriz, boa noite a todos. Bárbara Bramo, super obrigado. Morrice também, grandes amigos. Kátia Souza, Silvia, Ana Martins, Vânia Hungria, né, galera aí, Vera Lúcia, tá vendo? Tem gente aí do 22, tem gente do 13, ninguém tá se matando, só tem umas faquinhas aí na tela, mas tudo bem, todo mundo fazendo um confraternizado, vote consciente, tá? Pessoal, ótima semana a todos, ótimo mês de novembro que chega, um abraço, bom voto,